Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê, agora sim, estamos aqui reunidos, a trindade da fisioterapia e com cervejinha hoje. Dia sim, dia não? É verdade, tem sido assim, né? O Cássio tá achando que a gente tá bebendo demais. Ah, você vai ficar na água hoje mesmo? Hoje você vai enganar. Entendi. Tô carnívoro e cerveja não é carne. Sabe o que aconteceu? Enquanto a gente tava aqui nos bastidores, o Cássio viu a latinha que era preta e vermelha, ele falou, porra, Pitu, ficou felizão. Aí na hora que ele viu que era Estrela Galícia, ele falou, pô, não é Pitu. Não é Pitu, tava esperando. Não era bem o que eu queria. Vou tomar água normal. Apesar de que vermelho, preto e branco são belas cores. Justo. Justo. Final de semana, São Paulo bateu em cachorro morto, né? Santinhos, coitado, meu Deus. Enfim, vamos nessa. Estamos aqui para dar sequência ao segundo episódio do Blocos de... O último bloco já. Então, mas qual é o nome do Segundo bloco que a gente episódio tá? Ah, o segundo episódio Segundo do... episódio Entendi. do bloco Planejamento terapêutico. de planejamento Planejamento terapêutico. terapêutico. Exatamente, eu não tô tão louco assim. Não, é que eu que me confundi todo aí no segundo do bloco do episódio. Segundo episódio, falamos no episódio passado sobre metas, como estratificar e definir metas. E agora falaremos sobre o passo a passo para uma sessão eficiente. Então, estamos entrando realmente no dia a dia aí do fisioterapeuta. Transformar vários dos conceitos que a gente trouxe até então nesses dois grandes blocos de episódios em prática. Como faz? O paciente está na sua frente. Precisa planejar, precisa mais do que planejar, precisa executar. E aí? É isso que a gente vai abordar hoje. E é interessante quando a gente fala de planejamento, vem na cabeça o planejamento de longo prazo, né? Quando fala em metas, é a meta ao fim do atendimento. Não, mas cada sessão também tem que ter uma meta daquela sessão, né? O que você quer alcançar hoje nessa sessão? Sim. E vale relembrar que a gente está no meio do caminho do último bloco, então, se é o segundo. Então falta Exatamente. pouco. Aproveitem. Né? Logo mais tem a última discussão e depois é aguardar nosso esperado simpósio. A discussão que tem data também marcada, a princípio, dia 17 de maio, e a data do simpósio... Tudo indica que ao final de maio, começo de junho, mas ainda esse semestre. Beleza, é isso. Vamos que vamos. E aí? Terapeuta que não se planeja. O que acontece? Como que é a sessão do terapeuta que tá só para tocar um atendimento? O paciente chegou, vamos aí, terceira. Terceira. Vamos aí, né? Tem mais 7. Beleza. Tranquilo, tem mais 7. A gente vai melhorar. Quer trazer algum exemplo específico aí? Não, que na verdade é algo que a gente observa bastante, né? O paciente chega e o fisioterapeuta não tem exatamente um plano para aquela sessão. E grande parte das vezes não tem nenhum planejamento de longo prazo. Então, cada sessão é exercícios e aí, por isso que muito fisioterapeuta gosta de repertório de exercício, né? Porque ele vai preenchendo a sessão de repertórios. Vamos fazer um exercício novo que eu aprendi, aí faz um pouco de aparelho, faz um pouco de... E aí o que ele pretende mais ou menos é preencher 1 hora, com os 40 minutos, sei lá quanto que é a sessão, ele vai buscando preencher. Então você está dizendo que até quando não tem um planejamento, tem um planejamento. O plano de preencher. O plano é preencher a sessão preencher. com o máximo de exercícios em 1 hora ali. Então vamos preencher. Porque o ficar à toa dá uma sensação ruim, né? Deixar o paciente lá parado, sem fazer nada, e você fazendo. Então tem que ter alguma atividade nessa Cara, sessão. falando em sensação ruim, eu lembro dos meus primeiros atendimentos, assim. Uma das coisas que acontecia era espaço vazio na sessão. Sim. De fala. Cara, isso era um negócio que me incomodava muito, assim. Então, às vezes, não sabia como puxar um papo, tá num momento ali fora do exercício aqui, né? Como usar aquele momento. E aí, frequentemente, tipo, ou puxava um papo que, cara, não fazia sentido naquele momento. Tá chovendo, né? Mas o mais comum era ir mais rápido para o próximo exercício. Cara, ficava uma sessão
Porque assim, o pauleira. exercício fazia sentido Aham. dentro do planejamento, mas ali Atolada. faltou dosar um pouquinho Uhum. da comunicação para equilibrar exercício e descanso, sabe? O paciente É não engraçado tem nem isso. tempo, às vezes, de entender o estímulo, né? Até faz sentido, mas não teve tempo de assimilar muita assimilar, coisa. assim. é. Nem descansar. Parece que, se você perguntar pro paciente que acabou de fazer essa sessão, quais exercícios ele fez? Um monte. Cara, não lembro. Lembro do começo, o final foi mais ou menos assim, mas eu lembro, o meio foi meio rápido, né? Uhum, sim. Porque a físio no 1 para 1, ela é um relacionamento íntimo, né? E você ter É liberdade... difícil você ter 1 hora com as pessoas, né? qualquer Dedicado pessoa. ali. E que é diferente da físio, um físio para 5, 7, 10 pacientes. Aí é outro cenário. Mas, então é um momento íntimo, tá? Você e a pessoa. E aí esses momentos, você ficar em completo silêncio no mesmo ambiente com uma pessoa, é algo que você fica bem quando é alguém muito próximo. Sim, tem que ter uma certa intimidade mesmo. Tipo, tá lá com a Ana, num momento vocês dois quietos. Aquilo só é gostoso porque vocês têm muita intimidade. Você não tem intimidade, fica lá alguém querendo achar um assunto pra falar, né? E na sessão acontece isso. Tem pessoas que você fica buscando assunto porque o silêncio é muito desagradável. Mas enfim, eu tirei totalmente do rumo que era pra Não, falar mas quando não tem planejamento. Mas é legal porque eu vejo o contrário. Assim, eu vejo muita gente que fala pra caramba. Você falou que tocava exercício pra sessão ficar mais dinâmica e não ter aquele momento desagradável. Eu vejo o físio que fala pra caramba e aí conta história e aí faz pouco exercício. A sessão de terapia, psicanálise para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta conta a vida inteira Total. dele, todos os problemas. E é engraçado, né? E você vê como vai vindo uma certa maturidade, porque quando você vai entendendo o perfil de cada um dos pacientes, a gente já falou isso em algum momento, que você vai reservando a caixinha de conteúdos e conversas que você tem com cada pessoa. E é frequente, assim, um paciente novo, às vezes vem um negócio totalmente diferente. Aí o cara falou de alguma coisa ou se interessou por alguma coisa ali que fugiu do meu entendimento. Aí na próxima sessão, talvez o seu maior estudo seja estudar sobre aquilo que o cara gosta de conversar, para você conseguir entrar um pouquinho mais no mundo e ter essa sintonia. Então, em vários momentos já peguei pra... Cara, o que é isso que ele falou? Então, deixa eu ir lá entender. Pra ter o assunto, entendeu? Pra jogar na zona de conforto ali e, me interessar, porque senão vai ficar chato pra cacete. Eu uso paciente de escola. Ah, sim. Aproveitar pra perguntar, então... A gente tá com uma paciente lá no HC que é mestranda em geologia. Eu falo, o que você estuda num mestrado de geologia? A gente... É uma história meio assim de pegar o sedimento na Amazônia e conversar com ele para ver o que ele te conta. Como que era o mundo 1 milhão de anos atrás, baseado no que aquele sedimento está te contando. E aí toda vez que ela chega, e aí, como é que é? Eu vou querendo saber, vou matando a curiosidade e perguntando para ela. Aí, aprendi muita coisa com o paciente, assim. E ela aprendeu alguma coisa, né? O que? Tá Sobre fazendo o que bem o exercício. sedimento... Eu sou supervisor, então aí fica pro... Você fica numa posição até mais tranquila, você Bem pode tranquilo. papear à vontade. Aí se ficar... A questão é, se você aplicar uma prova pro seu aluno, ele sabe muito geologia, se ele souber, a físio dela não tá muito boa, então ele tá evoluindo mais ou menos. Vamos ver como é que eu... Depois eu vou fazer uma prova pro aluno e ver o quanto o paciente evoluiu. Então, a gente sabe se falou demais ou não, né? E a gente foi para longe Vamos agora. para longe, deixamos rolar. Cara, então é isso. Estamos falando da necessidade de ter uma organização na sessão. E a gente falou de um dos pontos, né? Do não planejamento, que é o preencher com exercícios, condutas meio aleatórias. Uma outra coisa que pode acontecer é o tratar sempre o urgente, né? Então, na hora que você não tem um planejamento, então você não tem uma estratificação do que é importante ou não, aquilo que a gente falou na última. E aí,
eventualmente o paciente vai chegar com alguma coisa importante naquele momento, mas quando você não tem o referencial, tudo é o mais importante naquele momento. Então, uma hora o cara se queixa de uma coisa, aí você vai e direciona a atenção para tentar resolver essa uma coisa. Então, vamos supor, o cara tá falando que a coxa dele tá doendo. Aí você vai lá, abre na sua malinha de ferramentas, o que vai ajudar ele nisso. Aí na próxima tem uma outra coisa, mas na hora que você vai ver, você gastou energia em uma sessão em uma direção, na outra diametralmente oposta, e no final de 5, 6 sessões, talvez você não tenha saído do lugar, aí o paciente chega e te questiona, pô, mas cara, não tô melhorando. Não tem muita surpresa, né? Do porquê não está. E o físico gosta de botar a culpa no paciente nessa hora. Pô, mas cada hora ele vem com uma queixa diferente. E isso meio que já se resolve se há um planejamento inicial, que é longitudinal ao longo das sessões. Então, eu pretendo construir isso, aquilo. Então, você tem mais ou menos já uma ideia do que fazer em cada sessão. Se o paciente chega com uma informação nova, você vai ter que julgar se isso merece uma mudança de rota ou se segue na rota e isso corre em paralelo ou você deixa um pouco de lado essa nova queixa. Mas então, antes de planejar uma sessão individual, já tem que ter o planejamento macro. E aí dentro desse planejamento macro, nessa sessão, o que eu quero hoje? O que eu vou construir hoje? Como que eu vou atingir essa meta que eu tenho para hoje? Enfim, então tem que ser planejado também a sessão individual. Vocês planejam, de fato, assim, no papel, alguma coisa assim? Não, hoje em dia não. Hoje em dia, realmente não. Mas, assim, geralmente o briefing final ali da avaliação com o paciente é onde eu já estou construindo essa visão de longo prazo. É como se eu estivesse montando o roteiro do que vai ser o planejamento todo e mais ou menos do como que vai se desenhar isso. Aí, uma vez isso estabelecido, a segunda sessão ali é onde eu vou testando para saber o quanto que aquilo que eu projetei com ele realmente vai ser possível ou calma. Aquilo lá que a gente conversou talvez precise de algum ajuste. Aí depois desse inicial, aí realmente é sessão a sessão, mais ou menos. O que a gente tinha planejado, do que a gente tinha planejado faz sentido hoje. Hoje em dia, o planejamento é muito mais orgânico, reflexivo, e onde que a gente parou, o que a gente conseguiu, qual que é o próximo passo alcançável realmente, e disso o que vale a pena ser feito hoje. Então eu chego meio que com esse contexto pré-concebido, sabendo que o paciente pode me trazer alguma coisa que vai saber para onde isso vai me levar. Então por isso que eu hoje em dia não gasto mais essa energia toda, mas esse racional reflexivo eu faço. Hoje em dia, esse planejamento macro inicial passo para o paciente, o que a gente vai pensar ali em curto, médio e longo prazo, como que vai ser o que vai correr como trajetória principal, o que vai correr em paralelo, que vai ser necessário atuar também. E eu criei uma rotina boa hoje de anotar mesmo, assim, anotar evolução de sessão. Ao final da sessão, se eu noto alguma característica que pode ser ponte para a próxima, eu já deixo um aviso para mim mesmo ali, porque eu acho que isso tem me ajudado a começar daquele ponto. A conversa seguinte com o paciente, eu já começo daquele ponto. Olha, ao final da última sessão, chegamos naquele nível X de função, por isso vamos partir daqui. E aí eu me permito até colocar alguns detalhes em relação a como ele foi em determinado tipo de exercício, qual foi a dificuldade. Isso vai me criando um pouco de insights também. O momento pós-sessão, em que eu faço essa evolução, é um momento até que eu levo para mim, eu mesmo vou refletindo se aquilo fez sentido na sessão e começo a criar insights para as próximas, testes que eu posso fazer. Então, tem um pouco isso anotado com base nas evoluções, assim. Acho que é mais ou menos isso que eu tenho feito. Não, acho que perfeito. Eu costumo ver que o iniciante, especialmente o iniciante que tem mais essa característica sistemática, ele chega com a sessão planejada. Eu vou fazer o exercício 1, exercício 2, exercício, ele já tem a listinha do que ele vai fazer. Aí entra a história do planejamento se escreve a lápis.
aquele cara que é muito sistemático, ele vem preparado para aquela sessão daquele jeito, ele vai fazer aquilo, Agora, paciente planejar precisando ou não. exercício, planejar conduta, não. Planeja objetivos gerais, no máximo. Né? E aí tem o cara que, mais parecido comigo, que não gosta muito de planejar, não é o cara da planilha, mas que ele vem com uma ideia na cabeça. Esse tá mais livre para flexibilizar, mas também é o cara que tá mais livre para errar, para sair viajando e cada hora fazer uma coisa. Mas eu vou muito na linha de vocês, assim, quando eu avalio o paciente, eu acho que ele tem que participar desse planejamento, então a sua avaliação é essa, então a gente está entendendo que sua queixa acontece por causa disso, o caminho para corrigir é esse. Beleza? Tá bom para você? Número de sessões 2 vezes por semana, tá bom? 1 vez por semana? Como é que a gente vai organizar isso? A hora que fecha um contratinho ao final, que não é um contrato formal assinado, mas é isso que vamos fazer? De acordo, beleza? É um acordo, mais do que um contrato, é um acordo. É um acordo, né? E aí, então, eu deixo sempre um link de uma sessão com a outra. Em aula, eu gosto muito de fazer isso também. Termina a aula, ó. Então, hoje a gente viu isso, beleza? Entenderam o raciocínio? Na aula seguinte, lembra que na semana passada a gente viu isso, resgata o take home message da aula, então agora a gente vai seguir a partir daqui. Então, com o paciente, eu sempre deixo esse marco ao final, e no início você tem que resgatar esse marco, e vai ser o próximo assunto aí, provavelmente, uma anamnesezinha, uma coleta de história inicial na sessão. Então aí cria o vínculo entre as duas sessões, onde a gente estava, para onde a gente está indo, e aí também não planejo exercício, eu tenho o plano na cabeça, e eu sei o que eu espero daquela sessão, onde a gente estava, o que eu espero conseguir nessa sessão. Mas recentemente, que já não é tão recentemente assim, teve um paciente que era um atleta de alto rendimento, que eu senti a necessidade de, cara, peraí, eu preciso anotar, preciso ter um plano mais claro para essa sessão, porque como o cara respondia muito rápido, chegava um momento que a sessão, eu começava a seguir um caminho na sessão que de repente não estava de acordo com o plano original. E aí eu me peguei improvisando muito na sessão, eu falei, cara, não, vou ter que anotar. Então, teve esse caso que eu me lembro recentemente, que eu parei e anotei. Preciso fazer isso na sessão. Cara, isso que você tava falando aí é um trabalho que eu faço geralmente na bike, funciona muito bem pra mim. Enquanto eu tô ali pedalando, tipo, tô realmente no meio de carro fazendo um monte de coisa, mas é um momento que funciona muito bem deixar uma ideia rodando em segundo plano. Então, vamos supor, tô indo e pensando, eu vou atender fulano de tal, em qual momento que parou, era mais ou menos isso daqui, é isso daqui que eu gostaria de atingir com ele hoje. Aí eu fico pensando em, cara, quais são as formas que eu tenho para atingir isso que estava difícil com ele. Então, vamos supor, um exemplo rápido que me veio na cabeça, uma paciente que na hora que ela vai propulsionar, ela tá fazendo aquela propulsão meio espiralada e rodando o corpo pro lado oposto, e isso jogando uma carga lateral nesse outro membro inferior. E, cara, para essa paciente, assim, não é o que tá faltando, não tá faltando extensão, o que tá faltando é essa sinergia sair do jeito que precisa, linear para frente. Então, cara, quais são as formas que eu posso fazer isso com ela? Eu já tentei isso, deu certo. Então, aquele momento de deixar a ideia rodando em segundo plano, até que vem um eureka ali, tipo, porra, legal, isso daqui pode fazer sentido. E aí, nesse momento, eu falo, então, mais ou menos é isso aqui que eu tô pensando para a sessão para hoje, com mais pontos chaves, um ou outro exercício realmente que quero testar isso dessa maneira. E o resto é botar a mão na massa e ver o resultado. Mas eu vejo que situações em que você está em uma tarefa principal e tá deixando o negócio rodar ali é bom para ter esse efeito que o Rafa tem ali no momento da evolução, por exemplo. Tomando banho é onde vem várias dessas coisas, principalmente com aula, no meu caso. Pensando em aula no banho é bom. Também banho dá vários insights para aula. E esporte para mim dá vários insights para terapia. Várias coisas que eu sinto no exercício, no esporte, que eu falo, nossa, isso é bom pro paciente lá. E
E é legal isso que o paciente difícil te faz parar para pensar. Quando você está naquela de ir no automático, tudo funcionando bem, isso não te desafia e não te faz achar soluções novas, né? Mas a questão da evolução eu acho importante também. Minhas evoluções sempre têm comentários. Então, quando eu escrevo o exercício que foi feito, me interessa mais o objetivo. Então, o exercício tal para atingir tal coisa. E aí eu ponho comentários, o paciente teve dificuldade nesse, qual foi a dificuldade que ele teve, ou foi muito fácil. E ao final eu deixo, próxima sessão começar com tal, ou evoluir para tal coisa. Então a sessão anterior já me deixa pronto, direcionado à próxima. E aí a próxima é só fazer um check primeiro com o paciente, se o caminho continua sendo válido. E tem paciente que uma paciente que era minha, que o Franco atendeu muito ela também, acho que foi de herança pro Franco depois, a Karen. Era uma que não adiantava planejar absolutamente nada, cada sessão era uma novidade completa, assim. Aí, então, era aquela paciente que você vem assim, totalmente peito aberto, o que vamos fazer hoje? O que me conta? A primeira coisa com ela era, e aí, me conta. Ela parava pra pensar, deixa eu ver. Saí daqui, saí bem, aí fiquei um dia bem, depois eu fui correr, aí comecei a sentir, sabe, e era sempre umas coisas muito minuciosas, assim, muito loucas. Então, era uma que você sempre vem, não adianta planejar, não. Depois vou até mandar uma mensagem pra ela. Cara, isso que você comentou sobre a ponte entre uma sessão e outra, né? Isso acho que fica muito claro, a necessidade de você estabelecer essas pontes, estabelecer onde começar em cada retomada de sessão, especialmente nesses casos em que, de certa forma, a resposta motora ela é meio rápida, né? Estamos falando de sessões e queixas que vão se beneficiar de melhora de padrões de movimento que, enfim, não tem grandes déficits de capacidade, etc, né? Porque se a gente vai falando, por exemplo, em déficits de força muito importantes, estica um pouco isso. Então, ao invés de colocar a ponte de uma sessão para outra, essa ponte fica de uma semana para outra, de um mês a outro mês, em que você vai ter que retomar na conversa com esse paciente que, no mês passado, nas últimas 2 semanas, a gente estava nesse ponto. Tô verificando que aqui o seu nível de força aumentou X% e, portanto, a gente vai, enfim, incrementar cargo, vai mudar exercício, vamos... enfim, acho que vale a pena ter essa noção de que não é necessariamente de uma sessão para outra. É só uma noção temporal ali que e até o que você está falando é bem legal, porque para cada objetivo e meta estabelecido, você tem um conjunto de critérios que vai fazer sentido para você acompanhar a evolução daquela meta. Como a maior parte do que a gente faz no dia a dia, do que a gente acaba trazendo e falando aqui, é muito sobre ajuste, correção, padrão de movimento, então tem muito do aprendizado aí, e que muitas vezes você não precisa construir do zero uma capacidade que leva super tempo, né? Nessas condições, você estica aí a linha do tempo, mas também te cobra uma necessidade de métricas mais palpáveis também. Então, como que você vai evoluir de um exercício para o outro se a métrica é força? O que você vai acompanhar para monitorar se a pessoa está ganhando força? Você vai fazer um teste de força manual ali de 0 a 5, onde o cara já está com 5 e aí você vai falar que é 5 mais? Não faz sentido. Você tem que ter uma mensuração um pouco mais objetiva. Um RM, 10 RM, você vai testar como? Ou a força específica para executar aquele movimento, aquela atividade, ou vai usar um dinamômetro, enfim. E quando que você vai evoluir? Enquanto outras coisas te permitem ser um pouquinho mais subjetivo na leitura, né? Boa. Cara, vamos pensar um pouco aqui a gente tem uma sugestão, acho que faz sentido a gente ir para isso agora. Etapas de uma sessão eficiente. Falamos algumas das coisas aqui, mas agora pontuando, enumerando bem o que faz sentido dentro de uma ordem da sessão, né? Como estruturar, desde que o paciente chegue, você precisa receber, saber como ele tá. Né? Acho que esse papo todo, num primeiro momento, por mais que a gente tenha ido parar lá
Amazônia, como que estuda o solo, o que ele traz é que, primeiro de tudo, o nome do episódio é o passo a passo para uma sessão eficiente. O que ficou claro é que para ter uma sessão eficiente, você precisa ter um planejamento macro e entender como que você amarra aquela sessão com a anterior e com a próxima. Acho que isso é o resumo do que veio até aqui. Agora é a hora de falar dessa sessão mesmo. E aí, para saber essa sessão, tem esse trabalho da gente ter entendido o que ficou de expectativa, né? O que eu tenho naquele plano e o que eu acho que eu vou conseguir para hoje. Então, você vai estipular uma meta para aquela sessão ou um conjunto de metas ali, e você já vai estipulando o que você pretende executar, qual exercício, qual recurso que você vai usar e tudo mais. Então tudo isso está no plano das ideias ainda. Então é aquele planejamento que a gente falou que é escrito no papel a lápis e não a caneta. E aí na hora que o paciente chega, a primeira coisa que você tem que ver é o quanto que a realidade que é o paciente, o que ele traz para você é compatível com aquele plano que até então você tinha. Então, o primeiro momento me conta aí, realmente. E aí eu acho que esse momento eu gosto de fazer algo mais aberto, assim, não gosto da questão direcionada, porque a questão direcionada é bom para quando você quer uma resposta objetiva. Nesse momento eu quero o reflexivo, o que é livre para o paciente, o que ele julga valoroso, para depois ir estreitando o cerco com base no que ele trouxe para mim. Então, geralmente é mais ou menos assim que eu costumo iniciar. Me conta. Traz aí, como que foi esse período? Eu encaro cada sessão o início de cada sessão como uma reavaliação. Então, a avaliação inicial começou com uma coleta de história, com uma entrevista. Cada sessão começa com uma nova entrevista. Tem o greeting, né? O cumprimentar, e aí, beleza, como foi o fim de semana, e a Páscoa, foi pra onde? Tem aquele momento do... Hoje eu tô americanizado, small talk. Eu acho que eu sei de qual grupo veio isso daí. Pior que nada, eu tô com a mente... Ontem eu comecei a ensinar inglês pra Luísa. Luísa, sabe como que chama nariz em inglês? Não, nose. Nose? E, cara, ela tava curiosíssima, assim, de saber, no país da Mini. Ela não sabe que é inglês, mas sabe que existe um país da Mini, que fala diferente. E agora que eu falei da Luísa, eu lembrei de uma outra coisa que eu tinha pensado, mas... Enfim, tô americanizado. Então tem um momento de pegar a pessoa, receber e aquela primeira conversinha de elevador, mas depois e aí, me conta. Como, né, a entrevista inicial, a entrevista da avaliação também, você não chega perguntando, me defina a sua dor. Não, me conta o que te traz aqui. Também a primeira pergunta é aberta. E aí, enquanto você estava falando, Franco, eu estava pensando nesse encadeamento da sessão anterior com a atual e com a próxima, como se fosse uma corrente, né? Uhum. Cada elo da corrente tem que estar unido. Só que esses elos da corrente não estão unidos diretamente entre si, um elo dentro do outro. Tem uma argamassa. Então, entre a sessão de quinta e a sessão de terça, tem um fim de semana no meio, tem 4 dias aí no meio. Então, você precisa ligar uma sessão na outra. E aí, me conta o que aconteceu. Como que você tá? Corri, treinei, fiz exercício, não fiz, doeu, não doeu. Aí o paciente vai contar do jeito que ele julga, né? Então vai trazer também os valores, como a interpretação dele desse cenário. E aí depois talvez você tenha que fazer uma checagem. Uhum. Algo muito comum é o paciente falar, doeu. Tá, beleza, isso aí pra mim ainda é pouca informação. Me conta melhor. Quando você saiu daqui na quinta-feira, como tava? Não, saí bem, não sei o que e tal. E na sexta, acordou com dor? Não, sexta tava bem também. No sábado, quando fui correr o longo, comecei bem e tal, no quilômetro 8 começou a doer. Antes doía no 4, né? Então tá vendo que você chegou meio deprimido, achando que seu entendimento desse cenário era só doeu, não doeu? E na verdade isso tá apontando pra gente uma melhora, então estamos no caminho, beleza, vamos seguir em frente. Ou não, doeu num contexto que mostra piora. Peraí, vamos investigar um pouquinho melhor. A história de ontem, o paciente que a gente estava discutindo aqui antes de começar. Todo o planejamento vinha melhorando até que passou o feriado, trouxe um feedback de cara. Foi ruim esse período. Mas calma,
eu já não estava esperando ser ruim esse período. Mas me conta o que aconteceu. Não, pô, eu fiz tal coisa, tinha feito onda de choque. E aí, cara, ouvindo a história, ficou nítido que teve uma agudização pós a onda de choque mais o treino do dia seguinte. Então, beleza, cara, isso muda totalmente. E aí tem relação com, inclusive, a dose, o que eu tinha feito lá. Então, se não tem também uma certa evolução, o que foi feito, você também perde o controle do... Tá, ficou nítido que veio do que foi executado lá. Agora, não posso executar mais o mesmo. O que eu faço a partir de agora? Então, exige essa leitura e, enfim... E fazer essa retrospectiva é fundamental, né? E aí, eu acho muito estranho quando eu vejo um fisioterapeuta recebendo um paciente de meio de sessão, no meio de plano terapêutico, não é o paciente... Enfim, qualquer situação isso seria estranho, mas chega, bom dia, deita aí e já sai fazendo exercício. Pô, você nem perguntou pro cara como é que ele tá, nem perguntou o que... Né? Então, isso mostra claramente que não há um plano, há processo né, técnico. Que técnica eu vou executar hoje? Sim. Então, se algo que está dentro de um plano, você precisa saber como é que foi entre a sessão passada e a atual. Como que você garante que o paciente que você está atendendo no meio do caminho ali, que o seu plano que você está executando, ele cumpre ainda com aquilo que o paciente precisa, né? Se mudou algo no meio do caminho, você nem ficou sabendo. Pois é. Então é isso, aí entendido o cenário, então feita essa nova entrevista com o paciente, entendeu o cenário, tá? Pô, tá compatível, tá dentro do plano, vambora. Ou não, opa, tem algo para reavaliar, tem algo para corrigir rota. Aí você entra na sessão de fato. Boa. A gente tem 2 pontos aí que acho que passaram, né? Então, anamnese rápida, check-in do dia, devolutivo e alinhamento. Então, resumir o relato do paciente. Eu acho que é uma coisa que, né, quando ele ouve o resumo do próprio relato, ele confirma se faz sentido a sua interpretação daquilo que ele está trazendo. Ou então já atualiza ali e fala, não, é diferente, na verdade não foi isso. E aí você parte o novo planejamento ou a sequência ali do ponto certo, né? E aí, contextualização, então onde que essa sessão, né, que o Cássio chamou de um elo da corrente, entra dentro desse plano. E aí, de fato, a execução daquilo que foi planejado, as condutas de fato, né? O que o Cássio acabou de falar é como se você tivesse vindo ali do aperto de mão na recepção, do abracinho, coisa do tipo, direto para essa parte da execução, né? Então, fica obviamente claro que não tem planejamento, ou se teve o planejamento, ele é seu, não é compartilhado. Não é compartilhado, Bom ponto. Ele é seu. Ou se foi compartilhado, tá todo mundo achando que o planejamento é escrito a tatuagem, né? Não é nem a lápis. Tá na pedra. Tá na pedra. Nada precisa mudar, né? Nada precisa mudar. Não existe correção de rota. Enfim. E aí, na parte do exercício mesmo, do que fazer, existe até uma lógica do que a gente costuma estruturar. Você não vai pegar o paciente seco vindo ali sentado da recepção para geralmente colocar em uma alta demanda. Então, as coisas tendem a ser progressivas, construindo aquilo que você quer como o ponto principal da sua sessão. Então, ter um certo aquecimento ao longo da sessão é relativamente comum e esperado. A não ser que você queira usar o tempo importante daquela sessão para realmente já testar alguma coisa. Geralmente você coloca naquele teste, vê o resultado para depois ir direcionando pro que realmente você vai fazer de intervenção. Mas no momento da intervenção é isso. Então é bem comum a gente começar em posturas mais baixas, estáticas, mais focada ali em exercícios que a gente chama de base e ir progredindo isso pouco a pouco, deixando cada vez mais em pé, dinâmico, com educativos, até no final chegar no ponto de interesse ali, que é o que você realmente quer atingir e aplicar, seja do ponto de vista funcional final ou pelo menos o funcional para aquele momento do caso, né? Geralmente é esse o caminho. Aí acho que em cada sessão ela vai reproduzindo um pouco o plano todo. Então, vamos dizer aqui que sair do universo da corrida.
você quer melhorar o arremesso da pessoa. Não, vou sair do esporte também. Quer pegar a menina lá da pós-graduação, a gente quer melhorar ela passando rodo na casa. Então, para melhorar a tarefa de passar rodo, você precisa melhorar a estabilização central, precisa melhorar a sinergia de um alcance, de usar a sinergia do alcance depois usando de um instrumento. Isso, inicialmente, postura baixa, depois você verticaliza e talvez trabalhe um pouco sentado, depois você vai trabalhar em pé e depois você vai para a tarefa de fato. Então, a primeira sessão, basicamente, você vai trabalhar só a base para tudo aquilo que você quer depois. Então, vai fazer uma estabilização central com uma sinergia de membro superior, de alcance guiado pela mão. Acabou ali. A sessão, normalmente, é o que você consegue construir na primeira sessão. Chegou na segunda sessão, você não começa do ponto onde você parou. Você tem que retomar do início um pouco. Então, só que se na primeira sessão você gastou meia hora estimulando o abdômen desse paciente, a segunda sessão você vai retomar pelo abdômen, mas você vai usar lá 5 minutos, 10 minutos naquele mesmo exercício. Então, você acaba que reproduz um pouco o que foi feito na primeira sessão, só que mais rápido, só para resgatar a memória do que foi feito lá. Memória motora. Facilitar aquela via de novo. Aí você dá um passinho à frente. Terceira sessão, vamos dizer que você já verticalizou, já está de pé. Mas a primeira sessão, no começo dessa sessão, você ainda começa deitado, só que passa 5 minutos deitado, aí já verticaliza, já faz um trechinho mais próximo da função que você vai trabalhar, e aí depois você foca o grosso da sessão, que é a sua meta atual, que é no alcance com o instrumento. Então, meio que cada sessão vai retomando conceitos importantes das sessões anteriores. Uhum. E a hora que chega na última sessão, que você já está trabalhando só tarefa, também você não chega a dar bom dia e põe o paciente na tarefa em si. Você faz um aquecimentinho resgatando aquela sinergia que você vinha trabalhando, resgatou, viu que ela está disponível, agora vamos usar. E agora o foco é na tarefa. E aí mais para o fim é quando você começa a colocar distúrbios, né? O paciente já está cumprindo a tarefa do jeito que você tinha planejado, só que agora você começa a desafiar ele para que ele consiga chegar lá. Então, a sessão acaba tem esse momento de como se fosse um aquecimento, que não é um aquecimento da atividade física, né? Você faz 3 polichinelos, faz 5 minutos relacionado, né? Com um foco ali da tarefa. É um aquecimento que já é construção, facilitação daquela sinergia que você vai precisar na tarefa de maior demanda que você vai usar naquela sessão. E então, meio que a hora que você chega na última sessão, meio que aquela sessão já é uma miniatura do plano terapêutico. Você pega tudo que já foi feito, mais ou menos, e encaixa ali. Rapidamente construiu aquela tarefa que você quer, e aí você desafia o paciente na alta complexidade. E eu ainda colocaria 2 outros pontos aí, porque acho que é perfeito isso que o Cássio falou. E assim como você faz essa construção do que vem antes, também vale aquela tentativa de o que mesmo com essa pessoa tendo pouca habilidade, um desempenho mais pobre, o que daqui que ela já conquistou eu já consigo tentar levar lá pro elemento final. Então, você está focado ali na base, no que precisa ser construído, mas o tempo todo você está focado também para onde isso vai ser levado. E às vezes um exercício dinâmico simples, voltado com uma dica básica, que seja, já serve para a pessoa ter aquele insight, momento eureka de isso que a gente está treinando serve para tal coisa. Pô, não, legal. Então vai amarrando e motivando também mais a pessoa. E se cada sessão a gente vai fazendo esse movimento, né, de beleza, o foco central, o recheio do sanduíche é esse daqui, mas eu preciso de um pouquinho de pão, que é essa parte, um pouquinho de pão, que é essa outra parte. Então, beleza, você vai construindo, faz aqui, faz lá. Aí daqui a pouco você vai deslocando isso cada vez mais próximo para o objetivo final.
né? Mas sempre fazendo um pouquinho de cada um dos pontos que importa. E o segundo ponto que eu ia falar, que é uma coisa que quando a gente tem um planejamento muito rígido, às vezes você fica preso no que você tinha planejado para aquela sessão, por exemplo. E eu falava, né? Muito isso para os alunos quando eu estava em supervisão. Cara, a cada sessão é como se você quisesse resolver o problema naquele dia. Então você vai até onde o paciente te permitir, você vai levar para o limite daquele momento. O que não quer dizer que você vai resolver a sessão naquele dia, mas vamos supor, você estava pensando em fazer o exercício A, B e C naquela sessão. Chegou no C, tá permitindo mais? Cara, o que tinha para a próxima sessão? É o D e F? Você vai pro D e F. Dá para ir mais? Cara, viu que tá indo mais? Cara, tenta pular pro H. Ah, não, pro H foi demais. Aí ajusta, seta ali, e aí você fala, opa, em uma sessão eu fiz o que estava planejado para 3. Legal. Então, será que eu consigo extrair mais coisa desse paciente numa próxima? Aí você já corrige o seu plano para uma próxima sessão. Porque senão você fica na acomodação do plano estabelecido previamente. Né? Perfeito. E aí ganha tempo, né? E ganha sessões. E... Que seria mais uma forma de protocolo também, né? Só não é um protocolo rígido porque você fez uma boa avaliação e você traçou esse plano, mas no fim das contas o seu plano virou o seu protocolo. Aí você corre o risco de ter uma evolução ou muito atrasada ou muito adiantada, dependendo do que você colocou em cada sessão ali como conduta. Você se prende na sua própria armadilha, né? Você estabeleceu que é daquele jeito, tipo, a sessão tá permitindo, você estabeleceu que você ia andar 60 km por hora, só que você sentou numa Ferrari, cara. Não, dá pra ir mais, vai mais. Perde eficiência. E, pô, perfeito. Isso é fundamental. Do jeito que eu expliquei, não estava claro isso, mas sempre tem que contextualizar para o sistema nervoso onde que vai ser utilizado aquilo que você estimulou. Então, no final de cada sessão tem que ter já um linkzinho para a tarefa final lá. Até porque nesse meio tempo o paciente normalmente não vai deixar de fazer as atividades. Então, no exemplo de passar o rodo, hoje é quinta-feira, tô treinando essa paciente a passar o rodo, eu vou ver ela de novo na terça-feira, só que domingo ela vai fazer faxina. Então já tem que dar algumas orientações nesse sentido também, pro que vai haver nesse meio do caminho. E essa questão de ser compartilhado. O paciente precisa saber o que vai acontecer com ele. E o que eu tinha lembrado da Luísa aquela hora é que alguns comandos funcionam muito mal se você não compartilha com ela a sequência. Mas fala, Luísa, agora a gente vai papar, depois a gente vai escovar o dente, depois você vai tomar o TT e mimi. Ah, tudo bem. Se você só falar... Agora vai. Se você não compartilha com ela, fala, vem papar. Não quero. Porque ela não sabe o cenário. Ela quero brincar. Não, agora é hora disso. Quando contextualiza, cara, vai que vai fácil. Legal, pô. Exemplo muito bom, cara. Às vezes eu erro nisso e a Jo fala, ó... Lembra? Pô, fica muito fácil quando você marca o roteiro. Sensacional. E aí, quando você se vê numa situação em que você é o paciente... E se fosse... isso que eu ia falar. Se fosse você na posição da Luísa, te conhecendo, você ia falar, vou porra nenhuma. Por que eu vou? Tem que ter o porquê, o que se espera, né? Um exemplo claro, assim, vocês têm visto os Estados Unidos? Já tiraram visto americano para ir? Ah, não. Tenho. Você tem visto a Estátua da Liberdade por aí? Porque tem tanta notícia, achei que fosse alguma coisa relacionada à notícia. Sim. Tem visto o Trump por aí? Tem visto americano? Eu tenho. Lembra como é o processo? Faz tempo que eu fiz. Cara, Vence esse ano. É burocrático. Mas você entra na internet, preenche o formularinho lá, rígido. Aí você manda. Aí marca o dia da entrevista. Chega lá, você entra numa fila pra deixar um documento. Aí você já sai dessa fila, entra numa segunda fila pra tirar foto. Não é, mas sei lá, tô inventando. Aí você entra numa terceira fila pra fazer não sei o quê. Você passou
50 minutos dentro do consulado, mas em nenhum momento você estava simplesmente parado esperando, assim, agora a etapa é essa, depois a etapa é aquela, depois a etapa é aquela, rapidinho. Você tem a impressão que foi rápido. Tem a impressão que foi rápido e organizado e né, não é aquela fila que você fica 1 hora no guichê esperando, alguém te chama e faz tudo, não, você vai fazendo por etapas cada uma das coisas. Aí, não é da época de vocês ir no Detran. Alguém já foi no Detran? Você não nem. O Franco nem dirige. Eu não tenho nem carta, pô. Pra renovar minha CNH. É, no Detran? Não, no Poupa Tempo, na verdade. Poupa Tempo organizadinho também. É. Mas, cara, na época de ir no Detran, ou uma vez eu fui recorrer multa, sei lá, eu fui no Detran fazer alguma coisa, meu, a loucura, que você não sabe nada do que... Onde você entra e fala, meu Deus, que lugar é esse? Onde que eu tenho que ir? Ninguém te dá informação. O funcionário, cara mais antipática possível. Aí tem os despachantes do lado que os caras querem... O caos é bom porque aí você contrata um despachante para resolver o problema. E aí num cenário desse que você não sabe o que vai acontecer, não sabe quais são os processos, o que é o passo a passo, cara, é desesperador. Você fala, meu, se passar meia hora lá, parece que é o contrário, parece que passou 7 dias. Então, com o paciente é a mesma coisa, deixa o paciente a par do processo, da avaliação, qual que é a sua conclusão, qual que é o processo, qual que é o passo a passo, e aí o processo flui, o paciente sente a vontade dentro do processo. Uhum. Quando o paciente está meio se sentindo perdido e na cabeça dele a queixa é para melhorar de uma hora para outra e a queixa não melhora, você perde o cara, ele fica muito angustiado no processo. Não, mas é muito comum a gente ouvir do paciente falar, não, eu senti, mas beleza, eu já corrigi, já deu certo, eu já sabia que podia doer. Então o cara tá autônomo, né? Uhum. Não tenho mais o que falar, mas, cara, enquanto você tava falando da Luísa, veio uma coisa que nesse assunto atual já não casa, mas isso ficou na minha cabeça, que é você falando ali da rotina com ela e da importância de explicar, agora a gente vai papar, porque depois tem que tomar banho, depois de tomar banho vai mimir, vai dormir. Então, você vai encadeando as coisas e meio que a próxima tarefa é a explicação do porquê você tem que fazer a tarefa anterior naquela ordem exatamente, né? E tem um estudo que todo mundo já ouviu falar, se não ouviu, eu vou citar aqui, que é fila de faculdade, o pessoal para tirar cópia, na época que tirava cópia, você conhece esse? Não, eu sou da época que eu tirava cópia, mas... Não, mas que chega uma pessoa lá, que é a pessoa do estudo, e fala, posso passar na sua frente? E aí, nesse contexto, tinha uma taxa de... A maioria falava não. Né? Aí, uma outra pessoa... posso tirar na sua frente porque eu tenho esse conjunto de cópias aqui para fazer? Cara, o cara também tem. Só que só dele dar essa justificativa, a aceitação já aumentava. E quando vinha uma justificativa um pouco mais plausível, porque eu tô atrasado, também tinha uma aceitação um pouquinho maior, mas não tão maior do que ter uma justificativa. Então, às vezes, o que você só precisa é dar uma justificativa. Você vai vai comer agora porque depois você tem que tomar banho. Mas você vai aderir. E pro paciente ali... Aí ela nem queria tomar banho depois. Mas ela entendeu que o processo é esse. E aqui o paciente, às vezes, numa dessa, ele pode ir só porque você explicou e deu uma justificativa, e a justificativa nem fazia tanto sentido. Você tá na maca do lado, assim, ouvindo, você fala, tá, não sei. Mas beleza, o cara foi, o cara topou. Vamos fazer esse exercício porque o sol tá vermelho hoje. Beleza, vamos. Tipo, não faz menor Nossa, é verdade, tá vermelho, vamos. Enfim, bora. Mais uma viagem. Hoje cara, estamos... tem alguns pontos aqui, só pra, acho que é pra fechar, na real, feedbacks e fechamento. Então, devolutivo em relação ao desempenho, então, né, fazer talvez um resumo pro próprio paciente de como ele foi durante a sessão, aquilo que você esperava inicialmente. Se vocês conseguiram cumprir, se faltou, não conseguimos alcançar, então, portanto, a gente vai partir do mesmo ponto na próxima semana de uma outra maneira,
que faça a gente chegar mais próximo desse que era o objetivo dessa sessão ou não, alcançamos e, portanto, vamos seguir para um outro elo dessa corrente que é o plano terapêutico. Então, esse momento de fechamento acho que é bem importante, né? Para, de novo, o paciente estar situado dentro do plano. E outra coisa, programação, ajuste compartilhado do plano, que diz respeito a isso que eu trouxe mesmo, né? Necessidade de você ser flexível e do paciente tá aberto também a mudanças dentro do plano. Acho que é isso. Um feedback mesmo. Ó, hoje foi assim, a gente atingiu, não atingiu, superou, estamos dentro do plano, aceleramos o plano, pô, deu uma atrasadinha. Mas acho que também, do mesmo jeito que no início da sessão a gente recupera esse intervalinho de tempo entre uma sessão e outra, agora a gente prepara o paciente para esse intervalo. Então, ó, a gente atingiu esse ponto do plano, agora como lição de casa eu quero que você faça isso na sua tarefa, quando você for correr, quando você for passar o rodo, você vai pensar nisso especificamente, vai treinar, não vai treinar, e aí organiza como é que vai ser esse recheiozinho até a próxima sessão. E na próxima sessão você vai resgatar e ver o que aconteceu de fato. Então tem um momento de dar o feedback e também planejar o momento, né, como vai ser até a próxima sessão. Perfeito. O que eu enxergo aí é realmente um movimento que a gente veio do macro para o micro, então de todo aquele planejamento da sessão, foi ajustando a expectativa junto com o paciente, colheu o feedback dele e falou, opa, de tudo isso que a gente tinha planejado junto com o que você me trouxe, faz sentido a gente seguir assim hoje. Aí você fez afunilou, né? Trouxe esse funil para o que vai ser feito. Fez o que tinha que fazer, aí agora é o momento de sair do micro e voltar para o macro, né? Então conseguimos, não conseguimos, e agora como que isso coloca a gente de volta naquele planejamento? Então a gente acelera, a gente mantém, a gente retarda, vamos mudar, vamos adicionar alguma outra coisa que a princípio lá no nosso planejamento não estava dando cobertura, mas que agora se mostra importante. Então é aquele momento de pegar e redesenhar, reescrever, apagar o que tiver que apagar e escrever novamente ali o que for importante para na próxima já chegar desse novo plano e não mais daquele plano da primeira sessão com o paciente. Então, por isso, volto lá na frase importante do planejamento se escreve a lápis e vira imerso, você usa a borracha e reescreve, porque o que você vai fazer junto com o paciente vai mudar totalmente o caminho e às vezes aquilo que você desenhou no primeiro momento se mostra totalmente verdadeiro e ao longo do caminho, talvez se você compara o planejamento do que teve no dia 1 com o que realmente aconteceu ao longo desse caminho, você vai ver que é totalmente diferente. Boa. E são coisas que eu fico pensando, quem está ouvindo agora se deve estar olhando para isso e falando, tá, mas isso é óbvio. É óbvio, mas o que eu observo na prática é que isso não é feito com muita frequência. Então, e realmente é meio óbvio, mas para pensar, para refletir se você está fazendo, o que você pode melhorar em relação ao planejamento, tanto macro quanto micro de cada sessão, que isso vai contribuir muito para eficiência dos seus atendimentos e para o sucesso, para o paciente sentir melhora, para ele te indicar para outros. Então isso é realmente algo muito importante. E acho que tanto não é óbvio, porque com tudo que a gente falou, o sanduíche aí da sessão vai demorar uns 10 a 15 minutos só desse momento inicial, uns 10 a 15 minutos desse momento final, vai 10 minutos do momento final, e sobra de tempo líquido para exercício e terapia, cara, 30, estourando 40 minutos, né? Então, e não é isso que a gente vê de terapia típica, né? Você vê ali uma sessão condensada e pauleira igual aquela que eu tinha falado lá no começo. Muito bom. Planejamento se escreve a lápis e, segundo o Franco, em 4 mãos, né? As 2 mãos do terapeuta, as 2 mãos do paciente. É tipo o filme Ghost fazendo aquela... A frase é essa, cara.
qualquer coisa se escreve a 4 mãos. Um contrato se escreve a 4 mãos, pra falar que é as duas pessoas em conjunto, pô. Entendi. A frase é essa, não é o fato de estar escrevendo com 4 mãos, pô. Sentiu, Galvão? Sentiu. Enfim, se você quiser passar com o Franco, fazer uma terapia, você tem queixa exatamente para fazer uma modelagem manual. O Franco faz reeducação dessa parte também. Pode vir. Muito bom, a gente podia encerrar com a música do Ghost aqui, mas direitos autorais não devem permitir. Então, galera, para você que ouviu até agora, por favor, se inscreva aí no nosso YouTube, siga a gente no Spotify, dá 5 estrelas, curte e compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse papo. E link para acesso aí ao grupo nosso de avisos sobre as discussões de aprofundamento. A discussão desse bloco aqui sobre planejamento terapêutico vai ser dia 17 de maio, um sábado. Isso aí. Venha fazer parte porque as discussões têm sido bem ricas. É isso. Todos os detalhes de horário, onde, como, vai estar lá nesse grupo. Então, se inscreve pelo Forms aqui que a gente vai deixar. Boa. Valeu, galera. Pessoal, Até mais. Até mais.